Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver as estruturas de decisão do Python. Então a primeira estrutura que nós temos, a mais simples aqui, é a estrutura if, tá? Que ela funciona de uma maneira bem simples. Então aqui no primeiro exemplo, estou colocando if 1 é igual a true, print verdadeiro, else print falso. Então como funciona a estrutura if? Aqui vai ter que ser sempre uma condição. Essa condição ela tem sempre que retornar um verdadeiro ou um falso, ou 0 ou 1. Por isso que eu coloquei o 1 e true para vocês verem que o 1 equivale a true e o 0 equivale a false. Então lembrando, numa estrutura de decisão if, aqui tem sempre que vir uma condição. Então eu vou executar essa célula, vocês vão ver que retornou verdadeiro, porque o Python interpretou que 1 é igual a true. Tá? Outro detalhe, o símbolo da igualdade é os dois sinais de iguais, não é um sinal de igual, que significa atribuição. Se eu colocar aqui 0 é igual a true, ele vai retornar falso, tá? Porque 0 é considerado falso no Python. Se eu colocar 0 é igual a false, também aí retorna verdadeiro. Tá? Então, lembrando que usou 0 é false, usou 1 é true, certo? Aqui tem uma outra forma de escrever o if muito comum em código Python. Tá? Então aqui ó, eu estou criando uma variável, atribuindo o valor 5 para essa variável x, e aqui eu estou atribuindo um valor para a variável a condicionado nessa condição aqui. Olha que interessante. Eu estou falando que o A recebe 0 se o X for menor que 10. No caso, o X é menor que 10, 5 é menor que 10, portanto o A vai receber o valor 0. Caso contrário, o A recebe o valor 1. Então, com uma única linha aqui, você consegue condicionar a atribuição do valor para uma variável. Então, vou executar aqui para vocês verem. Tá? O A recebeu 0 porque o x é menor que 10. Vamos mudar o x aqui para 15, por exemplo, e agora ele vai receber o valor 1. Tá? Então é uma forma bem reduzida e muito comum de encontrar em código Python. A outra forma que nós temos aqui para fazer a estrutura de decisão, tá? Um exemplo mais intuitivo. Então aqui eu estou comparando duas variáveis na condição. Então eu criei uma variável chamada nota, que recebeu o valor 7, e eu criei outra variável chamada média aprovação, que recebeu o valor 6, e aqui eu estou fazendo uma comparação entre as duas variáveis. Se a variável nota for maior ou igual à média de aprovação, escreve na tela aprovado, se não, escreve na tela reprovado. No caso, esse teste sempre vai retornar verdadeiro ou falso. Nesse caso, com esses valores aqui, 7 é maior ou igual a 6, verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? Então, portanto, vai dar aluno aprovado. Tá? Um outro exemplo para vocês verem que você pode colocar qualquer expressão, qualquer função, qualquer variável que retorna um valor passível de comparação e que retorna um valor lógico, verdadeiro ou falso. Tá? Aqui nessa outra estrutura if, nós estamos usando o else if, então é uma estrutura composta. Tá? Então eu estou fazendo um teste aqui, eu estou pedindo para o usuário digitar um número inteiro e gravando na variável x. E aqui eu vou fazer várias comparações. Se o x for menor que 0, escreve número negativo. Se não se o x for igual a 0, então escreve 0. Se não se o x for igual a 1, escreve 1. E se não for nenhum desses casos, escreve um número maior que 1. Ou seja, não caiu em nenhuma dessas três condições. Tá? Quando a gente utiliza o else if aqui, se ele entrar em uma dessas, ele já não entra nas próximas, ele não testa as demais. Então é uma maneira eficiente. Então vamos executar para vocês verem o resultado. Ó, vou digitar um número inteiro aqui, vou digitar o número 8, por exemplo. Ó, digitei número 8, o 8, x, 8 é menor que 0? Não, então não entrou aqui. 8 é igual a 0? Não, então entrou aqui. 8 é igual a 1? Não entrou aqui. Portanto, entrou no maior que 1. Então eu vou executar de novo e vou colocar um número 1, por exemplo. Sei lá, digitei o 1.
caiu nessa condição. O x agora é 1, 1 é igual a 1, número 1, certo? Uma outra variação desse if aqui, menos eficiente, eu vou copiar esse código e vou abrir uma nova célula para vocês verem como que ele ficaria com o mesmo resultado, só que de maneira ineficiente. Então, eu vou fazer a adaptação, eu vou fazer vários ifs aqui, olha. Tá? E aqui eu vou colocar vou tirar esse else aqui. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, eu estou fazendo 3 testes independente da condição que ela vai acontecer. Então perceba que o x vai ser testado nessa condição, vai ser testado nessa condição, vai ser testado nessa condição. Supondo que o x fosse menor que 0, vamos supor que ele fosse menos 1. Ele já cairia nessa condição, certo? Menos 1 é menor que 0. Portanto, eu não precisaria de testar ele aqui e aqui novamente. Então, essa versão produz o mesmo resultado que essa, porém com menos eficiência. Por quê? Ele vai ser testado várias vezes, mesmo já tendo caído em uma das condições. Tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes de else if, porque ele já otimiza o código para você. Você não vai fazer vários testes desnecessários. Tá? O próximo if aqui também, eu fiz uma outra estrutura composta. Então, eu estou falando aqui, se a variável média for maior ou igual à média de aprovação, que é outra variável que está definida aqui em cima, imprima aprovação. Se não, C. Ou seja, se não for maior que a média, ele faz outra condição. Aí ele testa, então não é maior que a média, então vamos ver se é maior que a média do exame, que é 4. Se for maior que a média do exame, imprime exame. Se não for nem maior que a média do exame, nem maior que a aprovação, imprime reprovado. Então vamos executar aqui para vocês verem. Com a média 6, ele deu aprovado, porque a média 6 era maior ou igual à média de aprovação. Tá? Eu vou colocar uma média 5. A média 5, pela nossa lógica aqui, ela tem que cair no exame. Tá? Porque ela não é maior que aprovado, mas ela é maior que o exame. Então vamos ver se vai dar certo. Certo? Saiu com o exame. E se eu colocar uma média 3, por exemplo, ele tem que entrar no reprovado, porque o 3 não é maior que a média e o 3 não é maior que o exame. Tá? Reprovado. Certo? Então, esses exemplos de média é bem intuitivo para a gente entender o funcionamento da estrutura. Tá? Aqui eu estou fazendo o mesmo exemplo de cima, só que eu estou aninhando de maneira diferente. Veja que não tem, às vezes, uma única forma de fazer a mesma estrutura. Então, aqui, eu estou fazendo exatamente o mesmo funcionamento de cima, só que olha como é que ficou um pouco mais complicado aqui. Eu tenho uma estrutura if e um else aqui. Então, aqui, se a média for maior ou igual ao exame, então, quer dizer, ela é maior ou igual a 4. Se ela é maior ou igual a 4, ele pode estar aprovado ou pode estar de exame. Se não for maior ou igual a 4, significa que ele já está reprovado direto. Então, se aqui a média 2, por exemplo, é maior ou igual a exame é 4. Não, não é. 2 não é maior ou igual a 4, portanto, ele já está automaticamente reprovado. Nem vai fazer esses testes aqui, certo? Se for maior que 4, maior ou igual a 4, ele vai ter que escolher. Bom, maior ou igual a 4 significa que ele está aprovado de exame, ele tem outro teste mais alinhado aqui. Tá? Então vamos executar para vocês verem que faz a mesma coisa que o de cima, escrito de forma diferente. No caso, média 2 deu reprovado, média 8 vai dar aprovado, tá? E média 5 vai dar exame, certo? E esse último exemplo aqui, eu estou calculando aqui o salário de um funcionário, baseado se ele é gerente ou vendedor, tá? E baseado no quanto ele vendeu. Então veja que eu tenho, ó, olhem bem a indentação, eu tenho um if aqui, primeiro eu estou testando se o funcionário ele é gerente, que eu marquei com a letra G. Então, ao informar aqui no input, você tem que digitar a letra G para indicar que ele é gerente e ver que ele é vendedor. Então, se ele for gerente, ele tem essa condição aqui, ó. Se ele vendeu mais que 100 mil, ele vai ganhar um aumento de 350 no salário.
tá? Essa é a condição para gerente. Agora, se ele não for gerente e for vendedor, ele vai entrar nessa condição. Se ele vendeu mais que 5 mil, ele vai ganhar 5% no salário. Se não foi mais que 5 mil, ele vai ganhar 2% de aumento no salário. Tá? Então, vamos executar aqui para ver a execução. Então, ele está perguntando gerente ou vendedor, gerente. Vou colocar aqui, o salário é 1.000 e eu vou colocar que ele vendeu 120 mil. Tá? Então, ele tem que ter um aumento de 350. Lá o salário é 1.000, mais os 350, então entrou nessa condição aqui, certo? Um detalhe para vocês verem, né, a formatação aqui, que a gente está usando a variável salário já com o incremento e o ponto 2 para colocar as duas casas decimais aqui, tá? Com o ponto 2F. E uma outra anotação, ó, esse underline aqui no número inteiro, para facilitar. Se eu tirar ele, funciona do mesmo jeito. Normalmente a gente encontra assim. Mas se você faz um número muito grande, acaba ficando difícil de você visualizar. Então você pode usar aqui o underline para separar as milhares aí do número, tá? Bom, com isso então a gente encerra esse vídeo sobre as estruturas de decisão.